Eu sempre trabalhei, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com tecnologia. Comecei ali como todo bom técnico, formatador de computador e parente, né? E no meu último emprego, eu fazia instalações de firewall, né? Fazia segurança de internet, interligações de empresa pela internet e fazia implementação de servidores de grande porte. E a empresa que eu trabalhava, ela fazia outsourcing de TI. É uma terceirização ali de toda a TI de dentro de uma empresa. E quando a gente chegava dentro de uma empresa, a gente tentava implementar algumas coisas, como por exemplo, um antivírus, um sistema de acesso, quem que pode acessar o quê. E uma das coisas que a gente sempre tentou implementar e que era muito difícil era o backup. Naquela época, vender uma solução de backup, a gente tinha que falar de um software de backup, que era uma coisa ali que se você pegasse o mais barato do mercado, a gente estava falando de algo em torno de 5 a 10 mil reais, e a gente tinha que pensar onde armazenar isso de forma segura. Então a gente sempre oferecia um NASzinho, que é um computadorzinho que serve só para armazenamento de dados, né? Você espeta um cabo de rede nele e se em qualquer lugar da rede você grava dados ali dentro. Só que era uma coisa muito cara, então um projetinho de backup ali, do mais simples, cara, era uma coisa que custava mais de 20 mil reais. E era uma coisa que os empresários não estavam dispostos a investir. A gente não tinha, o empresário não queria fazer esse investimento e sobrava sempre pra gente fazer aquela famosa gambeta, né? Não, dá um jeito aí, cara. Aí entregava um HD externo pra gente, um pendrive e falava, se vira. E acabava que a gente dava pra fazer? Dá pra fazer, com certeza, mas é um processo totalmente manual. É até muito comum, né? Acontece às vezes da gente chegar em empresas menores, onde o empresário ele não tem uma TI e ele vira pra gente e fala, olha, cara, eu faço pendrive aqui, eu faço o meu backup num pendrive, tiro o pendrive do bolso, tá aqui. Inclusive, não fiz o backup hoje. Mais ou menos assim. Então foi daí que surgiu a ideia, né? Eu comecei a buscar no mercado uma solução que a gente conseguisse automatizar o processo, um software, que conseguisse nos dar relatório, nos dar um controle daquilo que a gente está backupando, e eu precisava salvar isso em algum lugar. E eu pensei, pô, cara, a internet já está tão desenvolvida, por que não salvar isso na nuvem? Né? Foi aí que eu comecei a procurar algumas ferramentas no mercado e cheguei numa ferramenta chinesa. Entrei em contato com a empresa, contratei a ferramenta e foi aí que nasceu a Backup Já. Não vou te dizer que eu fui o primeiro no Brasil a começar a fazer backup de dados na nuvem, mas eu fui um dos primeiros, né? E tanto que na época foi uma coisa assim inovadora, né? Nessa empresa que eu trabalhava mesmo, eu comecei o negócio ali, né? Eu cheguei pro meu patrão na época e falei, cara, tô com uma solução assim, vamos vender isso aqui, porque é o nosso gargalo aqui, é uma coisa que a gente não consegue vender para o nosso cliente, que é uma solução de backup. E aqui uma solução que custaria 20 mil, a gente estava falando já de 300 reais por mês, de 250 reais por mês, né? E aí eu te falo, que empresário que tem a opção de gastar 20 mil por mês, tem a opção de gastar 200, 300 reais por mês, ele não vai optar pelo mensal. Vira né? Uma assinatura, né? Uma assinatura, exatamente. E aí nessa empresa, na época, foi um acordo que a gente fez ali, eu ia entrar com um sócio desse serviço dentro da empresa, né? E acabou que a gente colocou no mercado o produto para vender. Fiz vários testes, né? Antes, claro, né? E colocamos no mercado para vender. E para nossa surpresa, todos os contratos que tinham nessa empresa, todas as empresas que tinham contrato com nós, na época contrataram a solução de backup. Então você pega assim, a gente tinha algo em torno de uns 22 contratos, mais ou menos. Cara, você começa a ofertar um produto novo e todos os 22 contratos que você tem contratam o serviço, você já fica assim, tem negócio aí. E aí o que aconteceu? Eu acabei saindo dessa empresa e eu saí da empresa por um momento, tava um momento crítico, né? No momento eu até pedi para sair, porque realmente a empresa estava passando por uma situação complicada, como todas as empresas têm na época, e o meu era projeto, né? Então os meus projetos eram tudo em dólar, ninguém estava comprando nada que era em dólar. E no momento ali eu fiquei um pouco incomodado, sabe quando você já está ali 4, 6 meses ali, cara, sem projeto, sem nada, totalmente ocioso. Mas eu saí já com essa intenção. Falei, cara, vou abrir um negócio focado 100% em backup de dados. E quando eu abri o meu negócio, eu não tinha nenhum cliente, né? Porque os clientes da empresa eram da empresa. Eu saí sem nenhum cliente. Eu comecei do zero. Eu não tinha nenhum cliente para sustentar a operação. Lógico que a primeira coisa que a gente faz é oferecer para os amigos, né? E eu tive uma ideia brilhante na época que eu falei assim, cara, eu vou ficar rico vendendo esse negócio, vendendo backup de 50 reais por mês. Na minha cabeça eu pensei, eu vou montar um site bonitão, vai ter um checkout que o cara entra, põe o cartão de crédito, vou fazer uma propaganda aqui no Instagram, vou dormir
Na hora que eu acordar, vendi 150, né? E o meu plano era ter pelo menos 1.000 clientes me pagando R$50 por mês. Apesar de hoje, um assunto mais pra frente também, hoje eu superei esse plano já, né? Graças a Deus. Mas o que aconteceu foi justamente ao contrário, né? Eu fiz o site, fiz o checkout, fiz toda a propaganda, passou uma semana, passou um mês, 2, 3 meses, até que eu falei, cara, isso não se vende dessa forma, ninguém vai comprar esse negócio. E foi aí que eu falei, bom, cara, eu tenho aqui, sei lá, uns 25 anos de história de tecnologia, né? Desde que eu me entendo por gente, eu mexo com tecnologia. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever nomes de empresas e pessoas que eu já prestei algum tipo de serviço. Um cara que eu fui lá no interior do estado que eu instalei um Fire, um cara que eu instalei um Access Point, um cara que eu instalei um servidor. Eu fiz uma lista ali, deu aproximadamente 200 nomes aí nessa lista, né? E eu falei, agora eu vou ligar para esses caras e vou oferecer a minha solução. Já tava, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu tinha ali uma reserva de uns 6 meses, já tinha passado metade do tempo, né? Já começa a água a bater na bunda, né? Exatamente. Então, eu falei, vou ligar para esses caras. E foi aí que eu peguei o telefone, fulano, tudo bem? Aqui é o Felipe. Felipe, tudo bem? Tá lembrado de mim? Instalei um Fire aí em 2000? Felipe, tô lembrado sim, cara. Inclusive, seu Fire tá rodando aqui. Graças a Deus, sempre tentei ter uma boa relação em todo lugar que eu ia, né? Eu nunca fui aquele cara de TI que faz gambeta, sabe? Eu posso até ser conhecido o cara de TI que, de repente, pode ser até caro a minha solução, mas a minha solução resolve. Sabe? Então, eu tinha essa fama de ser aquele cara que resolvia o problema. Então, liguei para esse cara, fulano, tô com uma empresa nova, tô com uma solução assim, gostaria de apresentar essa solução com você. E comecei a marcar reunião. E de cada 10 reuniões que eu fazia, cara, a gente até arrepia de lembrar de nossa história, né, cara? De onde que a gente veio, de onde a gente tá hoje, mas eu até arrepio de lembrar porque foi uma coisa que, assim, de cada 10 reuniões que eu fazia, eu fechava 6, 7 contratos. E aí o que aconteceu, Ricardo? Uma coisa interessante, né? A minha intenção sempre foi atender empresas pequenas, né? No meu mindset de pensamento, eu pensava que empresas grandes não iriam adquirir meu produto. Eu pensava nisso, cara, porque, como eu te disse, eu sempre fui a pessoa que tinha solução que resolvia. E muitas vezes a solução que resolvia custa caro. E as empresas grandes, na minha cabeça, tinham dinheiro para comprar a solução cara que resolvia. Então, na minha cabeça, as empresas grandes já tinham uma solução que resolvia o problema deles. Na verdade, já existiam grandes softwares, né, de backup. Só que era tudo muito caro. Era softwares on-premise, né? O que é um software on-premise? É um software que você tem que instalar você tem que ter um servidor dentro da sua empresa para você instalar ele dentro da sua empresa. Diferente do software que a gente trabalha. Eu só preciso instalar uma aplicação dentro do servidor onde estão os seus dados para mim fazer o backup. Então, já existiam grandes softwares. Eu mesmo já cheguei a vender alguns softwares. Já vendi projeto de backup de $200 mil. Então, já existia um grande software e na minha cabeça as empresas contratariam esses grandes softwares. E foi aí também que um belo dia, visitei uma grande empresa aqui da nossa cidade. Cheguei lá, o cara tinha uma estrutura bem robusta de TI, vários servidores, né? Trabalhava muitos colaboradores. E na hora que a gente foi falar de backup, o cara simplesmente falou pra mim que não tinha backup. Foi o primeiro choque que eu tomei. Que eu falei assim, cara, por que eu não posso atender esse cara? E aí eu comecei a entrar em clientes também, não só de clientes pequenos, comecei a oferecer meu produto também para clientes de médio e grande porte. E foi aí que eu cheguei à conclusão. Falei, cara, essa ferramenta chinesa que eu utilizo não vai dar conta de atender os clientes de médio e grande porte. Foi aí que a gente foi buscar uma outra solução no mercado e encontramos a Acronis, que é uma empresa que nós somos parceiros até hoje. Hoje nós estamos entre os maiores parceiros da Acronis do Brasil e estamos entre os 10 maiores parceiros da América Latina. Legal. Né? Então hoje todo o nosso serviço foi desenvolvido em cima desse software da Acronis, que é uma empresa que está no mercado há quase 30 anos, né? Tem todo um know-how por trás disso e a gente utiliza esse software hoje para prestar o nosso serviço no nosso cliente.